Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e você está no Biolodúvidas Pré-Vestibular, o seu curso de Biologia Extensivo aqui no YouTube. Então, se inscreve no meu canal que vale muito a pena, lembrando que meu canal também tem aulas de ensino superior, tudo de Biologia, beleza? Bom, hoje eu vou estar falando para vocês sobre um assunto de genética bem interessante. Pleiotropia e interação gênica. Esses dois assuntos, eles são... não é que eles não podem cair no vestibular, mas muitas vezes, tanto a pleiotropia como a própria interação gênica podem cair dentro de opções de questões. Aí o bicho pega. Por isso que é importante você assistir uma aula sobre esse assunto. Tudo bem? Então, de todo o assunto de genética, eu afirmo com convicção. O que mais cai de genética é a primeira lei de Mendel e mutações. É o que está mais caindo nos dias de hoje em genética. Mas interação gênica, pleiotropia, linkage, esses assuntos de genética são assuntos secundários que podem cair em questões, no caso, nas opções. E você tem que sim saber o conceito, tem que sim saber como é que se desenvolve esse trem aí, beleza? Então, na aula de hoje, eu vou estar falando para você aí o que é essa pleiotropia e o que é a interação e quais os tipos de interação que existe, que no caso é a herança quantitativa e a epistasia. Entre epistasia e herança quantitativa, o que mais cai é a herança quantitativa. Mas, infelizmente, eu tenho algo muito sério para dizer para vocês. Se você não assistiu uma aula de segunda lei de Mendel, você não vai entender nada que eu vou falar aqui nessa aula. É uma coisa que, às vezes, o aluno ele não entende. Para você poder compreender melhor um assunto, você tem que estar manjando de outro. E um pré-requisito importante para poder entender principalmente herança quantitativa, é você saber como é que acontece os cruzamentos de segunda lei de Mendel, lá da segregação independente. Porque nessa aula de hoje eu não vou estar repetindo isso não. Eu vou estar fazendo aqui uma questão, já colocando o cruzamento feito, sem estar explicando como é que se formou os gametas e por aí vai. Por que tem que ser assim? Porque senão eu vou ter que repetir de novo segunda lei de Mendel. Por isso eu digo para vocês, eu vou estar colocando aqui na descrição a minha aula sobre segunda lei de Mendel, assiste aí de qualquer outra pessoa, mas para você entender interação gênica, para você entender aí principalmente herança quantitativa, você tem que estar por dentro de como acontece, primeiro, a formação de gametas e, segundo, o cruzamento, principalmente de duplos heterozigotos. Falei inglês. Se eu falei inglês, se com essa informação você não entendeu o que eu quis dizer, assista primeiro uma aula de segunda lei de Mendel, porque senão você não vai entender herança quantitativa. Você pode até entender, mas você poderia entender melhor se você lembrar o que é explicado na segunda lei de Mendel. Falei demais, então vamos lá, puxa a vinheta Charles Darwin. Então, depois dessa belíssima introdução, vamos lá. O que seria a pleiotropia, segundo um conhecimento mais específico? A pleiotropia é quando um par de gene tem a capacidade de expressar várias características. Isso aqui eu estou falando logo de um jeito bem objetivo. Pleiotropia, um par de genes, várias características. E coloquei aqui um conceitozinho de livro, que é o seguinte: pleiotropia é o fenômeno em que um par de genes alelos condiciona o aparecimento de várias características no mesmo organismo. Então, aquela lógica de sempre dizer assim, um gene, uma característica, aqui não vale. Aqui um gene ele pode expressar diferentes tipos de características. Quando você vê isso numa prova, você marque pleiotropia. Pleiotropia, um par de genes ou um gene e várias características.
A pleiotropia mostra que a ideia mendeliana que cada gene afeta apenas uma característica nem sempre é válida. Isso aí realmente é uma outra refutação às teorias de Mendel. Como eu falei na introdução dessa aula, e também vou estar falando quando eu for falar de linkage, é que muitas coisas não seguem aquele princípio mendeliano. Mendel foi muito importante, mas a sua teoria não abrange isso aqui não. Lembre, isso aqui já veio depois de que se teve conhecimento de como o material genético é expressado. Beleza? Por exemplo, certos ratos nascem com costelas espaçadas, traqueia estreitada, pulmões com elasticidade diminuída e narinas bloqueadas, o que fatalmente os levará à morte. Todas essas características são devidas à ação de apenas um par de genes, portanto, um caso de pleiotropia. Então a gente percebe que na maioria das vezes a pleiotropia vai estar ligada a alguma anomalia que vai estar acontecendo no corpo de um indivíduo. Então aqui eu coloquei dois exemplos que são bem comuns de cair em prova, mas não cai em prova perguntando o que cada uma são, não. Mas são só exemplos de pleiotropia, a fenilcetonúria e a famosíssima anemia falciforme, que é a modificação aí apenas, se eu não me engano, de algumas bases nitrogenadas, que vai providenciar que você tenha hemácias em forma de foice. Então, a partir de hoje, em termos conceituais, porque na verdade o que mais pode cair de pleiotropia é o seu conceito. É quando um gene tem a capacidade de expressar diferentes características. E geralmente, quando cai pleiotropia, cai perguntando diferença entre pleiotropia e interação gênica. E o que seria a interação gênica? Interação gênica, olha aqui, Na situação chamada de interação gênica, dois ou mais pares de genes alelos diferentes se associam na determinação de uma única característica. Olha só, podemos considerar a interação gênica como o inverso da pleiotropia. Enquanto na pleiotropia você tinha um par de genes, várias características, aqui você vai ter o inverso. Você vai ter diversos pares de genes na manifestação de uma característica. Isso também foge dos princípios mendelianos. Quais são os dois principais tipos de interação gênica? Eu vou ter a herança quantitativa e eu vou ter a epistasia. Herança quantitativa, como o próprio nome diz, é quando a quantidade de genes é o que vai ser relevante para a manifestação daquela característica. E na epistasia vai ser quando um gene ele acaba inibindo a manifestação de um outro gene. Eu tenho a epistasia dominante, quando apenas um gene, no caso o gene dominante, em dose simples, tem a capacidade de inibir uma determinada característica. E eu tenho a epistasia recessiva, que é quando uma característica ela é inibida por conta da dose dupla de dois genes recessivos. No caso, acabam aí inibindo uma característica. Perceba que na interação gênica, vários genes se interagem para a manifestação de uma característica. Patrick, então é muito fácil. Pleiotropia, um gene, várias características. Verdade. Interação gênica, olha o nome, interação gênica. Vários genes para manifestação de uma característica. Essas partes conceituais, na maioria das vezes, acaba não fixando na cabeça do aluno. Mas quando ele responde uma pergunta, ele vê que é muito fácil. Olhe, na minha opinião, era melhor cair interação gênica do que cair esses outros negócios que caem de genética, porque é muito fácil interação gênica. Então, olha só aqui uma coisa que é bem interessante. Olhe, ponto a ponto. Eu coloquei logo tudo de uma vez, mas acompanhe comigo aqui. Herança quantitativa. Neste caso, em que as diferenças fenotípicas de uma dada característica não mostram variações expressivas. As variações são lentas e contínuas e mudam gradativamente.
saindo de um fenótipo mínimo até chegar a um fenótipo máximo. É isso mesmo. Como a mudança do tipo, a interação do tipo quantitativa, ela vai precisar de quantidades de genes, olha só, acompanhem com o meu raciocínio. A interação gênica do tipo herança quantitativa, ela vai precisar de quantidade de gene. Acompanhe comigo, quantidade de gene. O que isso indica? Que progressivamente, com a entrada de genes, a característica vai começar a ser mudada, passando do mínimo até o máximo. Um clássico exemplo de herança quantitativa é a questão da cor. Eu tenho a cor branca e eu tenho a cor negra. Olha aqui os genes que interagem para manifestar essa característica. Eu tenho aqui dois pares de genes. Eu tenho dois pares de genes. Vamos lá. Patrick, aqui na manifestação dessa característica, aqui, negro e branco, qual é o gene que está aparecendo para condicionar a mudança da coloração? Beleza. O que você quer saber é quem é o gene aditivo. O que é o gene aditivo? É aquele gene que contribui para a mudança da característica. Quem é aquele gene não aditivo? É aquele gene que não contribui para a mudança da característica. Olha aqui. Não olhe para isso aqui, não. Pelo amor de Deus, eu coloquei isso aqui, mas era para mim ter colocado para ficar aparecendo de pouco em pouco. Mas olhe para cá. Ó, olhe para cá, onde eu estou apontando. Ei, pare de mexer no celular e olhe para cá. Não, assim você não aprende. Se você estiver mexendo no celular, se você estiver vendo uma outra coisa, fica difícil de você entender. Olha para mim, para depois você não ficar sem entender nada. Então, pare o que está fazendo e olha para mim, rapaz. Oxente, vamos para cá. Ó, olha aqui a cor branca. A cor branca, ela só possui genes recessivos. Azim, azim, bezim, bezim. Olha aqui o mulato claro. Note que apareceu aqui um gene dominante. Tanto um gene dominante azão, ou pode ter aparecido um gene dominante bezão. Ou seja, a mera presença de um gene dominante foi o suficiente para mudar a característica. Olha, Patrick, ficou que cor? Ficou mulato claro. Com a presença de um gene, ficou mulato claro. Patrick, o que é esse O aqui? Não, é porque tanto pode ter um azão, como pode ter um bezão. Não vai ter os dois ao mesmo tempo, não. Aqui são dois casos diferentes. Ou pode vir com o gene azão, ou pode vir com o gene bezão. O que vale aqui não é a disposição que os genes se encontram, não. E sim a sua quantidade. Então, um gene, mulato claro. Olha aqui agora com dois genes dominantes. Ó, 2 e 2. E aqui na condição de heterozigoto, com dois genes, mulato médio. Com 3 genes, mulato escuro. E com 4 genes, mulato negro. Perceba que nessa situação em específico, o gene aditivo é o gene dominante. Foi através da presença do gene aditivo que as características começaram a ser mudadas. Patrick, mas já que o gene dominante é o que condiciona a mudança da característica, por que a cor branca existe? Podia não ter cor, ser invisível. Para você perceber que mesmo não sendo um gene aditivo, sendo um gene não aditivo, ele vai ter um valor irrisório, um valor que vai ter um valor de contribuição, mas não vai ser um valor que vai mudar com o passar do tempo, vai ser um valor que vai estar presente em todos os tipos de fenótipos. Olha só, número de fenótipos é calculado da seguinte forma. Eu quero saber a quantidade de fenótipos que tem aquela característica. Como é que eu faço para calcular isso? Eu calculo da seguinte forma. Número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Então, por exemplo, a questão colocou que 4 genes atuam na manifestação de uma característica.
4 mais 1, 5. Desse modo, vai existir 5 fenótipos. Número de genes envolvidos é calculado da seguinte forma. Eu quero saber a quantidade de genes envolvidos. Simples. Número de genes envolvidos é igual ao número de fenótipos menos 1. Aqui nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 fenótipos. 5 menos 1, 4. Então, eu vou ter aí 4 genes envolvidos na manifestação da característica. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. No caso, dois pares de genes. Beleza? Número de alelos aditivos é calculado da seguinte forma. Eu quero saber exclusivamente a quantidade de números de alelos aditivos, de genes que vão contribuir de alguma forma na manifestação da característica. Número de classes fenotípicas é igual a 2n mais 1. Então aqui eu vou ter 5 igual a 2n mais 1. Aí aqui eu faria o cálculozinho. No caso, eu não vou colocar aqui agora o cálculo não, mas seria 5 igual a 2n mais 1, ao 2n passava para o outro lado, aí ficava 5 mais 1, que é 6, 6 dividido para 2, ficava n igual a 3. Então, número de alelos, 3 alelos ou 3 pares de alelos, seria mais ou menos a resposta. E por fim, como é que eu faço para calcular a contribuição de cada gene? Quanto é que cada gene está contribuindo? Eu estou saindo do patamar de números e agora eu vou para o patamar de contribuição. A contribuição de um gene é calculada da seguinte forma. Contribuição: fenótipo máximo menos fenótipo mínimo dividido por número de alelos aditivos. Então, eu tenho que utilizar esse cálculo para poder saber aqui quantos alelos são aditivos, para poder fazer essa divisão e ter a minha contribuição. Ah, que negócio difícil, Patrick! Não. Sabe por que não é difícil? Porque esses cálculos aqui, muitas vezes você não vai usar eles nas questões. As questões, elas já trazem tudo bem bonitinho para você. Patrick, por que tu está mostrando aí? Não, só para você entender que os números que você vai encontrar nas questões são provenientes desses cálculos. E se caso aconteça de não informar para você isso, você acaba tendo que fazer. Patrick, aqui dos 4, qual que cai mais? Não, não é o que cai mais. É o que você vai mais utilizar. Geralmente é isso aqui da contribuição. Quando a questão não traz o valor que cada gene contribui, você vai ter que calcular, fazer esse cálculozinho aqui. Mas na realidade, muitas vezes os números são tão facinhos de calcular que fica muito fácil. Tem lá o fenótipo máximo, tem lá o fenótipo mínimo e também tem a quantidade de genes aditivos. Beleza? Então bora aqui para uma questão para você entender isso na prática. A altura de uma certa espécie de planta é determinada por 2 pares de genes. 2 pares de genes, azão e bezão, e seus respectivos alelos azim e bezim. Os alelos azão e bezão apresentam um efeito aditivo. O que isso quer dizer? Que azão e bezão contribuem de alguma forma. E quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 0,15 metros. Cada um, azão e bezão, eles contribuem com 0,15 metros. Não sou eu que estou dizendo, é a questão. A questão colocou que o alelo azão e o alelo bezão, cada um tem efeito aditivo, sendo que os dois, ambos, contribuem com 0,15 metros. Verificou-se que plantas dessa espécie variam. O que é variar? Do menor para o maior. Varia de 1 metro a 1,60 m. O que isso quer dizer? Que a menor planta vai ter 1 metro e a maior planta vai ter 1,60 m. Cruzando-se plantas azão, azim, bezão, bezão,
com Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, temos aqui uma homozigota recessiva. Pode-se prever que entre os descendentes, o que é que vai encontrar o tamanho dos descendentes? Vamos aqui. Olha só, a variação de tamanho é de 1 metro a 1,60 m. O gene Azão e Bezão, eles contribuem individualmente com 0,15 metros. Se liga só, a menor planta, já que a questão está me colocando que os genes dominantes são os aditivos, então eu deduzo que quando a planta é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, ela tem 1 metro. 1 metro, a menor planta, é quando não vai ter nenhum gene aditivo. Ela vai ter 1 metro. E quando ela tiver Azão, Azão, Bezão, Bezão, ela vai ter 1,60 m. Patrick, eu não entendi. A questão está colocando que são esses dois pares de genes, Azão, Azão e Bezão, Azinho e Bezinho, que estão aí na manifestação dessa característica. Então, se eu tenho dois pares de genes, então é assim que fica, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Azão, Azão, Bezão, Bezão. A menor planta, ela vai ser formada por quem? Por um genótipo homozigoto recessivo. Isso porque a questão me disse que quem contribui com o tamanho é o gene dominante. Então, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, 1 metro. Azão, Azão, Bezão, Bezão, 1,60 m. Beleza, Patrick. Então, vamos lá. A questão quer que você cruze uma planta Azão, Azinho, Bezão, Bezão, com uma planta Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Como é que vai ficar aqui esse troço? Acompanha comigo. Primeiro, eu vou formar os gametas que esse indivíduo aqui pode formar. Ele pode formar o gameta Azão, Bezão, ó, esse com esse. E ele pode formar o gameta Azinho, Bezão, esse com esse. Então, só pode formar dois tipos de gametas. E uma planta, e um indivíduo ou um genótipo que é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, nós sabemos que só pode formar um tipo de gameta, que é Azinho, Bezinho. Simples. Bora agora só cruzar. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Fica Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Pronto. Cruzei aqui. O que ele quer saber? Qual o tamanho? O cruzamento das plantas pode-se prever que entre os descendentes. Isso daqui vai ter que tamanho? Ó, Patrick, peraí, já tem aqui 1 metro, que é o valor correspondente aos genes recessivos. Tem 1 metro e cada gene dominante contribuiu com 0,15. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 1 metro de quem? Do valor representado pelos genes recessivos e 0,15 mais 0,15. E vai ter aí um total de 1,30 m. E aqui do mesmo jeito, 1 do gene recessivo mais 0,15 igual a 1,15 metros. Eu sei que você deve estar pensando assim. Olha para mim. Olha para cá. Patrick, tá errado. Ó, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Então, tu devia dividir 1 metro por 4 para poder eu saber quanto cada um gene contribui. Aí você está errado, porque o gene que contribui não é o gene Azinho e Bezinho. O gene de contribuição, o gene aditivo, a questão colocou que é o dominante. Ó, Azão e Bezão têm efeito aditivo. Os genes recessivos não têm. Então a planta ela já tem 1 metro só com a presença desses genes aqui, ó, 1 metro. Então pode ter aqui 2, ou pode ter 1, ou pode até mesmo não ter nenhum. Esse valor de 1 metro, ele sempre vai existir. Por isso que uma planta Azão, Azinho, Bezão, Bezão, se você fosse pensar assim, ó, se cada um contribui com 0,15, então aqui eu tenho 0,15, 0,15, 0,15, então vai ter 60. Não, por que não vai ter 60? Porque já existe 1 metro aqui dentro, beleza? Então o gene que contribui com o tamanho, olhe, cuidado, o gene que
contribui com o tamanho. Não é o gene que vai determinar o tamanho, é o gene que contribui com o tamanho. Então esse gene aí ele tem uma influência em aumentar 0,15 o tamanho do vegetal. Portanto, 1,30 m e 1,15 m. Cadê aqui, ó? 50% 1,15 m e 50% 1,30 m. Esse tipo de questão aqui é o tipo de questão que mais cai ao que compete herança quantitativa. Ah, Patrick, eu não entendi aqueles cálculos que você falou aqui agora. Não, esses cálculos que eu coloquei aqui só foi para mostrar para vocês que tudo esses números ali que você viu são fundamentados com base nesses cálculos aqui. Contribuição, fenótipo máximo menos fenótipo mínimo, dividido pelo número de alelos. Exemplo, se a questão não tivesse colocado aqui que a contribuição era 0,15, só com esse cálculo aqui eu saberia. Ó, se eu pegar fenótipo máximo menos fenótipo mínimo dessa questão aqui, ó, é 1,60 m menos 1 metro menos 1 metro e menos 1 metro dividido pela quantidade de números alelos aditivos, tem quantos? Tem 4 alelos aditivos. 4, beleza? Quantos tem? 4, azão, azão, bezão, bezão. 4. Dividir por 4, você vai perceber que vai dar 0,15, que vai ser o valor que a questão já trouxe. Então, algumas questões, na maioria das questões ou melhor, os valores já são colocados na questão. Só para você poder fazer o cálculo, porque o foco é o cruzamento. Esse cruzamento aqui é o foco. Só foi possível a gente saber nossa resposta se a gente soubesse fazer esse cruzamento aqui, que é o cruzamento de segunda lei de Mendel, que é um cruzamento que você tem que formar os gametas para depois você fazer o cruzamento. Beleza, pessoal? Essa daí foi uma questão sobre herança quantitativa, a aula foi sobre interação gênica, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, fico por aqui, valeu e foi boa!